Minha irmã, a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor encontra-se no livro de Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Meu irmão, minha irmã, nós vemos que Asaf, que era um líder de um dos coros levíticos no reinado de Davi, ele relatar que quase se desviou da presença de Deus. E qual seria esse motivo? Ele descreve aqui no versículo seguinte o motivo. Ele ficava olhando para a vida de outras pessoas que ele sabia que eram pessoas ímpias, ou seja, pessoas más, e que ele observava que na vida daquelas pessoas tudo ia bem, financeiramente, em sua aparência física, e que para eles parecia que nada dava errado, e que enquanto para pessoas boas, acredito eu que ele comparando consigo mesmo, enquanto para mim as coisas dá tudo errado. De repente, meu irmão, minha irmã, você pode ter vivido algum momento na sua vida, você pode estar vivendo, olhando para outras pessoas. Primeiramente, olhe para Deus. Depois, olhe para você. Olhe para o seu interior. Olhe para quem você é. Não olhe para quem são as outras pessoas, principalmente as que são más. Tome para si o exemplo dos bons, não dos maus. Porque o caminho dos bons prosperará, mas o dos ímpios perecerá. Assim diz a palavra do Senhor. Asaf aqui, ele olhava a vida das pessoas que eram más e ele começou a sentir inveja daquilo. E o que acontece quando a pessoa faz isso? Ela se torna uma pessoa frustrada. Pelo que eu pude ver nessa palavra, Asaf, por um momento da vida dele, ele era uma pessoa frustrada. E assim que ele esperava, e parece que ele ficava na expectativa de a qualquer momento ter que acontecer alguma coisa com aquelas pessoas que ele julgava ser ruins e que ele via que elas aparentemente eram felizes. E isso lhe trazia um descontentamento em sua vida. Meu irmão, minha irmã, vamos olhar verdadeiramente para Deus. Não vamos olhar para a vida de outras pessoas, vamos olhar para a nossa. Vamos olhar para nós, vamos nos preocupar com a nossa felicidade, com o que acontece na nossa vida, não com o que acontece com a vida dos outros. Porque quando nós passamos a fazer isso, nós colocamos em risco a nossa salvação, a nossa felicidade. Nós vemos aqui que por um determinado período de tempo, Asaf era uma pessoa infeliz por causa disso. Não vale a pena a gente observar a vida das pessoas e comparar com a nossa. Não se compare com ninguém, meu irmão, minha irmã. Tenha que você é uma pessoa que tem tudo para alcançar a sua salvação em Cristo Jesus e para ser feliz. Pense bem de você mesmo. Não fique olhando para as pessoas e preocupando se aquela pessoa é má ou não e que tem que acontecer alguma coisa com ela ou não. Pense que tem que acontecer coisas boas na sua vida. Amém? Atraia coisas boas para a sua vida. Asaf estava atraindo coisa ruim para a vida dele, inveja. Desvie da presença do Senhor. E ele
sabia que se ele se desviasse, que ele corria um risco de ser infeliz. Aqui, olha aqui. Eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Olha aqui o que ele estava incorrendo. Encaminhar para a destruição, olhando para a vida dos outros. Por isso nós devemos olhar para a nossa vida. Amém? Nos preocupar conosco, com a nossa família. É lógico que se alguém que nós conhecemos padece de uma necessidade, ou até mesmo que não conhecemos, nós devemos nos preocupar em ajudar aquelas pessoas, mas não olhar se elas estão prósperas ou não e nos preocupar com aquilo, não. Vamos buscar, vamos dizer assim, vamos tocar a nossa vida com Deus. Porque olha aqui, vamos nos aproximar de Deus, olha aqui. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Para nós é bom, irmão, olhar para Deus, olhar para a nossa vida. Amém? Que Deus venha abençoar você, sua casa, sua família. Não se preocupe com aquelas pessoas más. Tome como exemplo as pessoas boas. Um bom exemplo do seu pai, da sua mãe, de alguém que você conhece, que é uma pessoa exemplar. Amém? Mas tome o exemplo principalmente do Senhor Jesus, que se deu na cruz do Calvário por nós, que foi uma pessoa, que é uma pessoa excelente. Amém? Deus venha abençoar você, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, abençoa a vida dessa pessoa, abençoa o coração dela, abençoa o íntimo dela, meu Pai, abençoa. Guarda ela contra todo e qualquer investida do inimigo, ela e a casa dela. Abençoa a vida sentimental dela, a vida física, a vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém.